Gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, terminamos todos os assuntos de filosofia e agora vamos fazer algumas questões do que a gente já estudou. Algumas são do Enem e outras internet aí da vida. Ok, vamos começar com o primeiro assunto, que foi apenas um introdutório ao que seria filosofia, ao que estudaria, basicamente mostrando o que é tudo em si. E agora vamos fazer uma questão sobre. Texto 1. Anaximenes de Mileto diz que o ar é o elemento originário de tudo o que existe. Existiu e existirá, e que outras coisas provêm de sua descendência. Bom, Anaximenes de Mileto foram um dos pré-socráticos que a gente estudou, que eram homens que estudavam a natureza e buscavam um princípio originário de tudo, ok? No meu outro texto, Basílio Magno, filósofo medieval, escreveu: Deus, como Criador de todas as coisas, está no princípio do mundo e dos tempos. Quão parcas de conteúdo se nos apresentam. Em face desta concepção, as especulações contraditórias dos filósofos para os quais o mundo se origina, ou de algum dos 4 elementos, como ensinam os jônios, ou dos átomos, como julga Demócrito. Na verdade, dão a impressão de quererem ancorar o mundo numa teia de aranha. Vamos ler a pergunta. Filósofos dos diversos tempos históricos, temos um grego, da filosofia antiga, e um da filosofia medieval, o Basílio Magno. Desenvolveram teses para explicar a origem do universo, o começo de tudo. A partir de uma explicação racional, as teses de Anaximenes e de Basílio, filósofo medieval, têm em comum na sua fundamental teoria o quê? Eram baseadas nas ciências da natureza. Refutavam as teorias de filósofos da natureza, tinham origem nos mitos das civilizações antigas, postulavam um princípio originário para o mundo, definiam que Deus é o princípio de todas essas coisas. Bom, a gente pode anular quando a gente não sabe a resposta, a gente pode até tentar anular e ficar com 1 ou 2 ou 3 para tentar acertar. Bom, defendia que Deus é o princípio de todas as coisas, se encaixa no texto 2. Mas no texto 1, ele vai dizer que é o A. E a gente viu que outros filósofos também diziam que eram outras coisas, como o número, como o infinito, o pneuma, a água, por exemplo, como Tales. E, então, apenas um dizia isso, os filósofos medievais, não todos. Eram baseados na ciência na natureza? Não. Era apenas o que eles viam. Refutavam as teorias de filósofos da natureza? Não. Tinham origem nos mitos das civilizações antigas? Eles começaram a pensar fora dos mitos. Será que, sem ser os mitos dos filósofos gregos, há algo mais do que os mitos, do que dizer que está chovendo por causa que o Deus do raio, do trovão, quis. Não, eles tentaram pensar do que algo mais, do que causaria chuva, só a partir do que eles viam, e eles tentavam decifrar, o que teria começado tudo, a origem do mundo, Postulavam um princípio originário para o mundo? Sim, eles queriam descobrir qual a causa do começo da Terra, do mundo, estudando a partir da natureza, da física, Bom, então a letra certa é D. Postulavam um princípio originário para o mundo. Nós vimos que os pré-socráticos, eles estudavam, e cada um tinha uma teoria, do que começaria tudo, do que seria o Gênesis, o início da Terra e fez tudo que é hoje, Bom, 2. Pré-socráticos, um assunto muito bom, acabei de falar em introdução a essa questão, introduzir um pouco sobre pré-socráticos também, e essa também, Vamos lá. Todas as coisas são diferenciações de uma mesma coisa, e são a mesma coisa. Isto é evidente, porque se as coisas que são agora neste mundo, terra, água, ar e fogo e as outras coisas que se manifestam neste mundo, se alguma destas coisas fosse diferente de qualquer outra, diferente em sua natureza própria, se não permaneça a mesma coisa, em suas muitas mudanças e diferenciações. Então não poderiam as coisas de nenhuma maneira misturar-se umas às outras,
nem fazer bem ou mal umas às outras. Nem a planta poderia brotar da terra, nenhum animal ou qualquer outra coisa via existência, se todas as coisas não fossem compostas de modo a serem as mesmas. Todas as coisas nascem através de diferenciações de uma mesma coisa, ora em uma forma, ora em outra, retomando sempre a mesma coisa. O texto descreve argumentos dos primeiros pensadores, denominados pré-socráticos. Para eles, a principal preocupação filosófica era de ordem. Bom, como a gente viu um pouquinho, né, na primeira questão da introdução à filosofia, eles queriam algo, descobrir o que seria, o que originaria o universo, né? O principal elemento, que hoje nós conhecemos, né, que é o átomo, que é feito, que nós somos feitos de vários átomos, moléculas. Então, a resposta até A, cosmológica, né? A partir do universo, o estudo do universo, né? Os corpos. Propondo uma explicação racional a partir usando a razão do mundo, fundamentado nos elementos da natureza, né? Como dizia Tales, disse que era água. O Anaximenes disse que era o ar, porque o Anaximenes disse que era o pneuma. Uns dizem que eram os números, ok? E vários. E aí chegou em Demócrito, que até hoje é comprovado e usamos até hoje, que o princípio de tudo é o átomo, né? Feito por Demócrito e Leucipo, ok? 3. Sofistas foi outro tema que a gente estudou após os pré-socráticos. Vimos que eram homens muito inteligentes que ensinavam a partir de remuneração, troca de dinheiro, para alguma pessoa, que essa pessoa conseguisse um cargo público, ok? Eles tinham uma arte de debater, sofistas, homens muito inteligentes que tinham uma arte de debater, de você ter uma caneta azul e eles conseguiam provar para você que não era uma caneta azul, era outra cor, mesmo sendo azul, ok? Vamos lá. Os sofistas inventam a educação em ambiente artificial, o que se tornará uma das características de nossa civilização. Eles são os profissionais do ensino, antes de tudo, pedagogos. Ainda que seja necessário reconhecer a notável originalidade de um Protágoras, de um Gógia ou de um Antifonte, por exemplo. Por um salário, eles ensinavam a seus alunos receitas que lhe permitiam persuadir os ouvintes defender com a mesma habilidade o pró e o contra, conforme o entendimento de cada um. Entendeu? Persuadir a quem estava ouvindo e defender com a mesma habilidade o pró e o contra. Entendeu? Conforme o entendimento de cada um. O texto apresenta uma característica dos sofistas, mestres da oratória que defendiam o quê? A ideia do bem? Não, né? Relativismo? Ética aprimorada pela educação de cada indivíduo com base na virtude? Não. Ciência? Não. Religião? Não. Gente, a resposta certa é o relativismo. No vídeo eu disse que os sofistas, eles não se importavam, mas eles foram muito criticados por serem relativistas, que não importa a verdade, eles teriam de debater, se fosse errado eles debatiam, não importava, entendeu? Então ele era muito criticado por isso, por não acreditar em uma verdade absoluta, certeira. Eles relativizavam, porque o que importava era ganhar a disputa, ganhar o debate. Então a resposta é B, relativismo, evidenciado na convencionalidade das instituições políticas, que onde eles praticavam isso. Ok? Sofistas, arte de debater, seja a qualquer custo. Aí nós temos dois grandes, né? Como está no texto, o Protágoras e o Gógia, né? Dois grandes sofistas que estudamos até hoje. Sócrates, né? Um grande filósofo. Vamos ler. Tomemos o exemplo de Sócrates. É precisamente ele quem interpela as pessoas na rua, os jovens no ginásio, perguntando: Tu te ocupas de ti? O Deus o encarregou disso, é sua missão e ele não a abandonará. Mesmo no momento em que for ameaçado de morte, ele é certamente o homem que cuida do cuidado dos outros. Esta é a posição particular do filósofo. Foucault, hein, que falou? Michel Foucault, que vamos estudar ele em Sociologia. O fragmento evoca o seguinte princípio moral da filosofia socrática, presente em sua ação dialógica.
examinar a própria vida, ironizar o seu oponente, sofismar com a verdade, debater visando a aporia, desprezar a virtude alheia. Bom, aí tá errado. Sócrates não prega isso, não falava sobre desprezar a virtude dos outros. Pelo contrário, né? Debater visando a aporia? Não. Sofismar com a verdade? Não. Apresente sua ação dialógica. Nós podemos pegar, ó, mesmo sem saber a resposta, nós podemos, mesmo sem saber do assunto, nós podemos pegar do texto, né? Filosofia tem isso muito. Só, tu te ocupas de ti? E ele disse, ó, Deus o encarregou disso, é sua missão, e ele não a abandonará. Ele é certamente o homem que cuida do cuidado dos outros. Então, a gente deve se ocupar de ti, nós devemos examinar a própria vida, a nossa própria vida. E a letra A, né, examinar a própria vida. E tem uma grande frase dele, que é o conhece-te a ti mesmo. Devemos conhecer, nós devemos não ser tão ignorantes, devemos saber o nosso limite, ok? Porque, bom, então Sócrates falava sobre isso, examinar a própria vida. Nós não devemos ser ignorantes, dizer que sabemos tudo, porque nós devemos conhecer os nossos limites. Tanto que Sócrates, ele parava você na rua, vamos dizer assim, e você achava o sabidão, tudo, e ele ficava perguntando. A arte dele era a maiêutica, perguntar. E aí no final você ficava todo. Porque ele conseguia provar que você não sabia tudo. Então nós devemos conhecer nós mesmos, conhecer nossos limites, ou seja, examinar a própria vida, ok? E essa foi a primeira parte do vídeo, né? Eu vou deixar em partes, né? Então vimos uma questão sobre a introdução à filosofia, pré-socráticos, sofistas e Sócrates. O próximo vídeo vai começar com Platão. Espero que você esteja gostando, né, dos vídeos de questões, porque quando terminamos essas questões, vamos estudar sociologia, e aí termina as aulas aqui nesse canal aqui, viu? Muito obrigado, e até o próximo, né, com a questão de Platão.